Queridos irmãos, queridas irmãs, mais um tutorial do Alimento Diário, só que da série Então Vir ao Fim. Hoje nós vamos começar um novo volume, tá? Chamado As Lições Necessárias para a Edificação da Igreja. É o volume 2, é o livro 2. Então hoje nós vamos falar da primeira da mensagem deste volume, que tem por título As Lições Necessárias para a Edificação da Igreja. E a semana 1 é Habitação de Deus no Espírito, Efésios 2, 13 a 22. Bom, segunda-feira o autor começa falando do objetivo de Deus, né? E aqui eu tirei algumas frases importantes, alguns pontos, que vai ser desenvolvido durante toda a semana, que é o primeiro, assim, a importância da igreja como lugar de habitação de Deus, né? Primeiro ponto abordado nesta semana. O significado da palavra paz, né? Isso é muito importante também. Perseverar na edificação da igreja. O mesmo sentimento que houve em Davi, Zorobabel e Josué, que consagraram suas vidas para edificar um lugar de descanso para Deus. Aí também volumes anteriores a este volume, né, nós vimos então Mateus de 1 a 15, né? Ali nós vemos a genealogia de Jesus, sua concepção, seu nascimento, também do surgimento do seu precursor, que é João Batista. João Batista apresentou o Senhor Jesus, né? A sua apresentação, seu ministério, e vimos então o Senhor percorrendo todas as cidades e aldeias, pregando o evangelho do reino, né? E curando toda sorte de doenças e enfermidades e expulsando os demônios. Então, a partir do capítulo 16, houve então uma importante mudança de foco do livro todo. Parece que divide-se o livro em duas partes. Na primeira, de 1 a 15, perdão. E agora, a partir do capítulo 15 até o final, é outro foco. Aqui nós temos a revelação de Cristo e da igreja, né? O desejo de Deus é obter um lugar de descanso. Isso é muito importante, que a gente enfatizar sempre isso, né? Isso a partir do capítulo 16. Uma casa espiritual composta de pobres no espírito, ou pobres de espírito, coração quebrantado e contrito, né? São estes que Deus usa para edificar a sua casa espiritual. Isso só cabe aqui um comentário: a casa espiritual não é uma casa material feita por mãos humanas, que ocorreu no Antigo Testamento. Tanto Salomão construiu aquele primeiro templo, como Zorobabel e Josué o segundo, mas Deus quer hoje uma casa espiritual, né? Amém. Vamos então para Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2, versículo 13. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade. Então aqui nos mostra que o Senhor Jesus, o intuito dele de vir aqui na terra, além de morrer por nós, perdoar nossos pecados,
tornar acessível a nós a sua redenção, né? Hoje podemos ser redimidos. Entretanto, tudo isso é para um foco, né? O foco é a edificação de Deus. Entretanto, a sua redenção é muito importante nesse processo todo. Tudo isso que nós estávamos longe de Deus, fomos aproximados pelo sangue de Jesus. E ele também não só nos aproximou, também nos reconciliou com Deus. Então hoje nós temos paz. Então ele é paz entre nós e Deus, mas também ele é paz entre homens e homens, né? Então aqui ele derrubou a parede de separação que estava no meio, a inimizade, né? Graças ao Senhor, né? Então, e tudo isso aconteceu por causa da queda do homem. Essa distância, nós estávamos longe e também acabou criando inimizade, porque tudo isso é devido à queda do homem. O homem, por causa da queda, produziu uma personalidade independente de Deus. Com isso, criou-se também muitas dificuldades de relacionamento, que produz só divisão, né? Só divisão. Também culturas, né? Como nacionalidades, como judeus e gentios, eram dois povos tão separados, isso que é a parede da inimizade. Mas graças ao Senhor, Deus não desistiu do seu propósito de ter um lugar de habitação e enviou seu Filho para morrer através e derramar seu sangue para fazer esta construção de amizade, de paz entre os dois povos, né? Efésios 2, 15 a 22 também diz assim: aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criassem em si mesmo um novo homem. Este é o desejo de Deus. Não vários homens, individualmente falando, mas um só homem, tendo um só sentimento, tendo um só encabeçamento, né? E fazendo a paz. E reconciliar-se ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Vindo e evangelizou, paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto, né? Olha só nesse trecho aí, quantos palavra paz eu li, né? 1, 2, 3, 4. Só aqui 4 palavras paz, né? Então, como nós vamos obter isso, né? Um novo homem, tendo apenas uma personalidade, não várias, né? Uma maneira de pensar, uma unidade só. Tudo isso, irmãos, há um caminho para isso. O caminho é tomar a cruz, o caminho da cruz. Isso está em Mateus 16, 24, né? Que o Senhor Jesus disse que se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Agora, na terça-feira, nós temos então, por título, o significado da palavra shalom, né? Shalom em hebraico significa paz. Só que o significado de shalom é muito mais amplo, muito mais abrangente. É o que vamos ver agora, né? Por exemplo, a paz de Cristo significado da paz é shalom, que tem uma raiz de consoantes SHLM. Essa é a raiz, né, de onde vem a paz. Mas também a mesma raiz que vem a palavra shalem. Esse shalem, então, tem um significado de completo, plenitude, né? Então, Efésios 2, 21 diz assim: no qual todo edifício bem ajustado
cresce para santuário dedicado ao Senhor. Então, quando isso acontece, o edifício todo já crescido, bem ajustado ou consolidado, então isso é a paz, né? É o shalom, que significa que o trabalho foi realizado, né? O término, a conclusão de tudo isso, do que Deus quer, é o shalem, né? O resultado é que crescemos para ser santuário dedicados ao Senhor, edificados juntamente para a habitação de Deus no Espírito. Então, o intuito, o objetivo da nossa edificação é para dar uma habitação para Deus no Espírito. Aí na quarta-feira vamos ver mais significado da palavra shalom, tá? Por exemplo, essa palavra está em orai pela paz de Jerusalém. Salmo 122, 6 a 7, né? Orai pela paz de Jerusalém. A própria palavra Jerusalém tem essa raiz, né? De shalom. Yerushalayim, né? Que significa cidade da paz, cidade da plenitude, cidade da harmonia. E por exemplo, em Isaías 9, 6, disse, Deus, ele é Deus forte, príncipe da paz. Esse príncipe da paz, que sabemos que é Cristo. Príncipe da paz significa também ministro da paz, né? Algo que é completo, pleno, edificado e ajustado. Tá? Em João 20, 19, quando o Senhor esteve no meio dos discípulos com medo dos judeus, trancaram as portas, né? E de repente o Senhor apareceu no meio deles. E o Senhor disse para eles, paz seja convosco. Significa que o Senhor realizou a redenção por nós, a sua missão foi completada, por isso que ele disse paz, né? Shalom. O que o Senhor quer obter entre nós é um edifício único e harmonioso. Vamos ver agora o propósito da edificação, para que Deus possa habitar e sentir-se em casa. Isso é muito importante, né? Não há nada melhor do que sua própria casa para você poder descansar, né? Repousar de verdade, ter paz, é sua própria casa. Precisamos, como nós sentimos em casa, na nossa casa, Deus também precisa sentir-se em casa na igreja. Isso vamos dar para Deus com a edificação da igreja. Dicionário Strong tem vários significados, né, dessa mesma palavra. É completo, é saúde, é bem-estar. 2, totalidade. 3, segurança. 4, bem-estar, prosperidade. 5, paz, sossego, tranquilidade, contentamento. 6, paz e amizade. 7, paz, ausência de guerra, paz entre os irmãos. Você vê que há tantos, há tantos aspectos dessa paz. Por isso que é uma paz completa, né? Por isso que é completude, que é também a plenitude, né? Em Gênesis 2, 2 a 3, está ligada ao descanso de Deus. Sabemos que Gênesis 2, 2 a 3, Deus criou os céus e a terra em 6 dias. Então, no 7º dia, ali disse que Deus descansou. Né? Deus descansou. E esse descanso que estamos falando, esse descanso é a paz. Né? 2 Pedro 3,8 também, se vocês quiserem conferir lá fala assim, para o Senhor um dia é como 1000 anos. Então, se nós considerarmos que Deus levou 6 dias para a sua criação, então, se um dia para o Senhor é 1000 anos, então seria 6.000 anos. 6.000 anos. E o 7º dia, que é o descanso de Deus na criação,
Então seria o sétimo 7.000 anos, que é o sétimo milênio, né? Sétimo milênio. Isso aí, sétimo milênio, é o descanso de Deus. Estamos no final do sexto milênio, estamos terminando. Então, irmãos, vamos apressar nossa obra. Precisamos ser esses trabalhadores de última hora, que sai da caixa, que sai do convencional, né? Faz coisas no espírito, tal, todas as coisas para apressar a vinda do Senhor, apressar esse descanso de Deus no sétimo milênio. Temos então a responsabilidade de entregar ao Senhor todas as coisas encaixadas em seu lugar, em harmonia, em completude, em plenitude e em paz, para que Deus obtenha seu descanso na terra. Quinta-feira, a igreja em Filadélfia, trabalhados por ele para seu descanso. Então, como vamos obter isso, né? Primeiro é a edificação espiritual. Novamente, repito, que Deus quer uma casa espiritual, não um edifício material e físico. É algo espiritual. Isso que vale para Deus um lugar de repouso, né? O caminho é perseverar em servir e servir a Deus e permitir que Ele trabalhe em nós. Ser trabalhado por Ele do que realizar a obra exterior. Isso significa que nosso trabalho a Ele não é tanto o que podemos fazer por Ele, mas é o tanto que Ele pode trabalhar em nós, né? Então isso é o trabalhar dele. Então isso que dá alegria para Ele. Ó Senhor Jesus, eu toquei muito nisso, então vamos nos abrir para o Senhor poder trabalhar em nós. Porque nós, seres humanos, o que podemos fazer por Ele? Não temos capacidade nenhuma. Quem faz a obra é Ele, não nós. E o que Ele quer é trabalhar Ele dentro de nós. Ele quer trabalhar em nosso interior. Vamos nos abrir para Ele trabalhar em nós, né? Não é tanto a gente realizar uma obra externa para Ele. Por isso que essa mesma característica tem a igreja em Filadélfia, né? A igreja em Filadélfia, aquele que tem a chave de Davi, o nosso Senhor Jesus Cristo, né? Chave de Davi significa que ele é da linhagem de Davi, da linhagem de rei, portanto, como homem, ele é rei do reino dos céus. Ele tem autoridade para abrir e fechar. E a nossa característica é sempre depender dele, né? Temos pouca força, porque a igreja de Filadélfia tem pouca força. Mas guarda a palavra, porque nós temos o amor reverente à sua palavra profética. Então, vamos amar essa palavra, né? Com reverência, essa palavra profética. Guardar a palavra significa também praticar, né? Andrew Miller, ele disse que em Filadélfia, Deus foi destrancado os tesouros da palavra profética. Que lindo, irmãos. Puxa vida. E não negamos o nome do Senhor. Nós invocamos o nome do Senhor. Isso é nossa prática. Não podemos deixar de invocar o nome do Senhor. Isso é uma das marcas da igreja em Filadélfia. Dependendo dele, invocando o seu nome, e não confiamos na nossa capacidade. Vamos para Ageu, né? Nós estamos falando de quinta-feira. Ageu 2:4, ele diz assim: Ora, pois, sê forte, Zorobabel, diz o Senhor, e sê forte, Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e tu, todo o povo da terra, sê forte, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. Aqui nós temos Zorobabel, né, que era o governador da linhagem de rei, e Josué,
que era do sacerdócio. Portanto, ele era sumo sacerdote da época. Esses dois ofícios, né, se juntaram à realeza e sacerdócio para a reconstrução do templo. Nós sabemos que o primeiro templo foi edificado por Salomão. Entretanto, seu pai Davi preparou tudo, né? Ele tinha recursos, preparou material suficiente, dinheiro, recursos financeiros, econômicos, deixou tudo, inclusive Deus deu paz, né, ao redor, né? Não tinha inimigos ao redor, né? Então deu paz nos dias de Salomão, para que então essa casa fosse construída. Esse primeiro templo é um templo majestoso, né? Majestoso, maravilhoso. Mas o segundo templo foi já diferente, muito diferente. O primeiro templo de Salomão foi derrubado, foi saqueado, foi destruído pelo amando do rei da Babilônia, Nabucodonosor, e o povo levado cativo à Babilônia. E ao cumprir-se 70 anos, então Deus envia, né, através de um decreto do Ciro, um rei gentil, para que pudessem reedificar, os judeus pudessem, que quiserem voltar para Jerusalém, reedificar esse templo que estava destruído, né? Então, vieram sob liderança de Zorobabel e Josué. Só que eles edificaram em tempos angustiosos, tempos difíceis. Entretanto, recurso precário, não tinha quase nada, né? Era muito difícil e bastante restrito e limitado. Entretanto, eles tinham a presença da glória do Senhor. Então, isso é maravilhoso, né? Hoje também, nós não estamos no cenário do primeiro templo, quando foi edificado, mas nós estamos no segundo cenário, quando foi reconstruído o segundo templo, né? Nos nossos dias, também estão passando por dias angustiosos e muito difíceis, porque são dias da edificação da igreja, da morada espiritual de Deus, passando por várias situações de dificuldades, enfrentamos a guerra contra o inimigo, Satanás e os seus não querem que a edificação seja feita, então eles utilizam homens, né, a alma do homem para atrapalhar, para, se possível, fazer o máximo uma oposição sistemática para que a edificação não seja concluída. Essa situação, portanto, irmãos, precisamos ser homens de fé, crendo na palavra, e a palavra é que nos salva. Quanto mais cremos na palavra, mais fortalecidos somos. Aqui, creia nessa palavra, olha aqui. Ora, pois, ser forte, Zorobabel, diz o Senhor, e ser forte, Josué. Então o Senhor está dizendo para nós, ser forte, e ainda todo o povo da terra, ser forte, diz o Senhor. Trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos, né? Então isso é extremamente, é muito importante, essa palavra de encorajamento do Senhor. Chegou a sexta-feira, né? Nós temos, então, ainda falando em Ageu, capítulo 2, versículo 5b, o título de sexta-feira é A Maneira de Cristo Edificar a Sua Igreja. Mas em Ageu 2, 5b a 9, vamos ver esse versículo aqui, 5b. O meu espírito habita no meio de vós, não temais, pois assim diz o Senhor dos Exércitos. Ainda uma vez, dentro em pouco, farei abalar o céu, a terra, o mar e a terra seca. Farei abalar todas as nações, e esta casa, diz o Senhor dos Exércitos, minha é prata, meu é ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa será maior do que a primeira,
diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar darei paz, diz o Senhor dos Exércitos. Aqui o Senhor repete 3 vezes, o Senhor dos Exércitos. Isso significa ele é forte, ele é autoridade máxima, absoluta. Quando ele fala, nós temos que crer e ele vai terminar essa obra. Amém? Então aqui ele disse, a glória desta última casa será maior do que a primeira. Então isso aí, irmãos, segundo o templo edificado por Zorobabel e Josué, nos dias difíceis, eles tinham parcos recursos, quase nada, mas Deus estava com eles e Deus encheu esse templo de presença do Senhor, que é a glória do Senhor. A glória do segundo templo foi maior do que o primeiro. Aleluia! Não olhemos para a aparência, olhemos para a realidade. Ó Senhor, aqui também diz que o Senhor fará abalar, né? O céu, a terra, o mar, terra seca também, abalar todas as nações e as coisas preciosas de todas as nações, e encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos Exércitos. Então aqui, em Hebreus capítulo 12, 26 a 27, aqui também fala, o Senhor fala assim, farei abalar não só a terra, mas também o céu. Significa a remoção dessas coisas abaladas, para que as coisas que não são abaladas permaneçam. Irmãos, temos que reconhecer que na nossa vida, na nossa alma, né, nós temos muitas coisas abaladas, abaláveis. E o que o Senhor quer tirar de nós são coisas inabaláveis. Né? O reino do Senhor é inabalável. Então, vamos deixar que o Senhor trabalhe hoje em nós, seu trabalho nosso interior, para tirar tudo que é abalável, né? Abalar todas as coisas, para que fique apenas as coisas que permaneçam e têm valor eterno. Isso é excelente, essa palavra. Hebreus 12, 28 e 29 também. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Com Deus não se brinca, né? Aqui também para corroborar, aqui temos uma leitura aqui, sexta-feira, que eu grifei aqui, é rapidinho, tá? O Senhor começará a abalar cada um de nós, a fim de que ele tenha uma casa concluída em harmonia e plenitude. Ele precisa primeiro abalar e remover de nós tudo o que pode ser abalado. Nosso egoísmo não poderá entrar no reino. Ele deve ser abalado. Assim também deve acontecer com o nosso individualismo e sentimentos de superioridade, ciúme, inveja, inimizade, dissensão, facção, enfim, tudo isso deve ser abalado para que permaneçam apenas as coisas inabaláveis. Excelente essa palavra, né? E também ele compara em 1 Coríntios, capítulo 3, 12 a 13, quando Paulo diz assim, eu sou prudente como construtor, eu coloquei Cristo como fundamento, e vós vejam como edificar. Então vejam como edificar. Se edificarmos com ouro, prata e pedras preciosas, ou edificamos com madeira, feno e palha, né? Porque edificar, todos estamos edificando, mesmo que você não faça nada, você está edificando, né? Se você edifica com ouro, prata e pedras preciosas, são coisas que resistem ao fogo, aleluia, e resistem ao fogo, e mais ação de fogo neles, mais refinados mais purificados serão. Agora, madeira, feno e palha não resistem ao fogo. Pelo contrário, é combustível para o fogo.
será queimado rapidamente. Por isso que precisamos que o Senhor trabalhe em nós, deposite sua natureza santa em nós, né? Sua natureza divina, né? Dentro de nós, né? Para que naquele dia, quando fizemos, ó Senhor, nós em teu nome fizemos isso, expulsamos demônio e tal, e o Senhor responder para nós, não vos conheci. Isso é terrível, ó Senhor Jesus. Aleluia. Jesus, então, vamos então para sábado. A palavra da verdade é edificação da igreja. Aqui vamos ver como podemos ser edificados, né? Capítulo 4 de Efésios 3-15, aqui diz, né, uma coisa muito boa, até que todos cheguemos, né? Então a edificação serve para alcançar um objetivo, até que todos cheguemos. Cheguemos o quê? Cheguemos à unidade da fé. Cheguemos ao pleno conhecimento do Filho de Deus. Cheguemos a um estado de perfeita maturidade e crescimento de vida e também à medida da estatura da plenitude de Cristo, de um varão perfeito. Então, isso que nós temos que chegar com a edificação. A igreja é a plenitude de Cristo, né? Efésios 1:23, né? Que a igreja, a qual é o seu corpo, que é a plenitude daquele que tudo a enche em todas as coisas. Então, edifício final é quando Cristo preenche todas as coisas, a igreja se torna a sua plenitude. Por isso, o versículo 14, né, do capítulo 4, ele diz assim, para que não sejamos como crianças, levados por todo o vento de doutrina, mas seguindo a verdade em amor. Crescer a partir da cabeça, que é Cristo. A edificação se dá pelo crescimento em vida, crescimento por meio da infusão da vida de Deus em nós. Então seremos consolidados, seremos bem compactados e seremos bem unidos. Isso significa que o edifício de Deus estará pronto. Então vem a palavra Shalom, vem a palavra paz. Por outro lado, nós precisamos ser santificados. Isso está em Efésios capítulo 5, 25-27, né? Que é a substituição da nossa natureza caída pela natureza santa de Deus. Como isso ocorre? Amar a palavra, né? Porque a palavra lá diz que pela lavagem que a santificasse e a purificasse, pela lavagem de água da palavra. Então, a palavra aqui, irmão, a palavra profética que a tomamos, né, para dentro de nós, e essa palavra profética tem poder, né, e opera em nós eficazmente para nos santificar, levando tudo que é natureza caída e nos tornamos então, essa palavra profética com a sua lavagem em nós, tem o objetivo de nos levar a se tornar uma igreja gloriosa. Aleluia! No domingo, né, a conclusão da obra de edificação. Apocalipse 21, 3, vejamos o resultado da edificação. Este versículo, nós vamos lê-lo na versão da Bíblia Jerusalém, né, que diz, nisto ouvi uma voz forte que do trono dizia, eis a tenda de Deus com os homens, ele habitará com eles serão o seu povo, e ele, Deus com eles, será o seu Deus. Esse Deus com ele é Deus, tracinho, com, tracinho, eles.
quer dizer que é um título que Deus tem. Deus com eles. Deus com quem? Com os homens. Aleluia. E em Apocalipse 9, de 7 a 8, também diz que devemos nos alegrar, né? Devemos, porque já está feita, né? Deus com eles. É a consumação do Deus conosco. Em Mateus 1, 23. Olha só, começou lá em Mateus 1, 23, seu nome era Emanuel, e aqui consuma em Apocalipse 21, 3, Deus com eles será o seu Deus. Graças ao Senhor. Muito obrigado, Senhor, por esse alimento diário tão rico. Por fim, Deus obterá sua habitação, seu descanso pela eternidade conosco. Amém. Muito obrigado, meus irmãos. Jesus é o Senhor.